Bem-vindos ao curso básico de produção de cerveja artesanal. Esse curso visa capacitá-los a produzir uma cerveja de excelente qualidade, utilizando equipamentos domésticos e adaptados à sua cozinha. Meu nome é Matheus Aredes, sou formado em administração de empresas, fui por 13 anos bancário. Durante a minha vida de bancário eu aprendi a fazer cerveja em casa e decidi que ia mudar de profissão. Fui para Berlim, me formei como mestre cervejeiro e mestre malteador pela VLB Berlim. Retornei ao Brasil e fundei a Brau Academy para trazer todo o conhecimento que eu adquiri nessa minha vida profissional. E desejo a vocês um ótimo curso. Algumas frases que eu gosto muito. Cerveja é a prova de que Deus nos ama, de Benjamin Franklin. A cerveja, se bebida com moderação, torna a pessoa mais dócil, alegra o espírito e promove a saúde, de Thomas Jefferson. E me dê uma mulher que goste de cerveja que conquistarei o mundo, né? Nada mais justo que isso. O primeiro módulo que a gente vai ver no nosso curso é uma introdução. E nessa introdução a gente vai falar um pouquinho sobre a história da cerveja, por curiosidade, né, de onde surgiu a cerveja até os primórdios de hoje. Então, contar um pouquinho da história da lei da pureza também, em que país surgiu, como que era a cerveja na antiguidade, até remontar aos tempos atuais, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos, e os estilos também englobam um pouco de história. Então os estilos a gente pretende passar para vocês uma ideia de como que é cada cerveja, qual que é a característica de cada cerveja. A cerveja ela varia demais em cada um dos estilos, então a ideia é passar para vocês os estilos que são mais comuns hoje em dia. E algumas técnicas de degustação. No módulo 2 a gente vai falar sobre ingredientes. Água, malte, lúpulo, fermento. Vamos falar as características básicas de cada um desses ingredientes e um pouco de algumas dicas de como utilizá-los, como melhorar, como otimizar o sabor da receita utilizando esses ingredientes. E também não esquecendo de adjuntos e especiarias. E também a gente vai olhar a receita que a gente vai fazer durante o curso, a gente vai falar um pouquinho sobre software. A gente colocou a receita que a gente vai fazer num software e depois a gente vai apresentar para vocês. O terceiro e último módulo é o módulo de produção. E a primeira etapa de produção é a moagem. Então a gente moe os grãos para poder depois, na mosturação, acrescentar esses grãos numa panela com água. É durante a mosturação que a gente tem a ação enzimática. Então, diversas substâncias podem ser quebradas durante a mosturação. A gente vai ver quais e como fazer, quais temperaturas, qual tempo e qual pH necessário para acontecer essas ações enzimáticas. E depois a gente transfere para uma nova panela, uma panela onde que tem um fundo falso ou tem uma bazuca, para que a gente consiga retirar os grãos. O nome dessa etapa se chama clarificação. Depois de clarificada, a cerveja ela vai ser fervida. Então é na etapa da fervura que a gente ferve por 1 hora, adiciona o lúpulo e consegue limpar a cerveja, esterilizar a cerveja. Depois de fervida, a cerveja ela é resfriada rapidamente, para que então a gente entre na etapa de fermentação. Então é dentro de um recipiente de fermentação que a gente adiciona o mosto já fervido e coloca o fermento. A fermentação acontece em temperaturas mais altas. Depois de fermentada, depois da atividade do fermento em temperaturas mais baixas, a gente tem a etapa de maturação. A finalidade na maturação é diminuir a turbidez, limpar a cerveja e arredondar todos os sabores que a gente tem na cerveja.
Depois de maturada, a gente precisa envasar a cerveja, que é no momento onde que o gás carbônico ele é criado. Então, o sinônimo de criação de gás carbônico é carbonatação. É um jargão que vocês vão ouvir muito ainda em produção cervejeira.